O autor Eduardo Galeano, no capítulo O Rei Açúcar e Outros Monarcas Agrícolas, ele explica sobre as primeiras atividades econômicas implementadas logo após o descobrimento da América, sendo que, na América Espanhola, o foco era a exploração do ouro, e já na América Portuguesa, o foco estava voltado para o plantio da cana-de-açúcar, porque eles perceberam que o clima e o solo eram favoráveis para o plantio, e o açúcar ele era um produto de grande interesse para ser produzido, por ser muito cobiçado pelos europeus, pelo simples fato de ser vendido a preços muito caros no Oriente. E então eles tiveram que desmatar vários terrenos para o plantio e transportaram escravos da África para terem a mão de obra barata. E desenvolveram-se então os engenhos, que deram origem a latifúndios, que é essa grande extensão de terra voltada para a monocultura e principalmente para o comércio exterior. Os latifúndios eles funcionavam como feudos por serem uma unidade econômica e social basicamente autossuficientes. E aí, com a grande quantidade de açúcar que passaram a produzir, a Europa passou a controlar o mercado internacional de açúcar. Só que as riquezas, elas não ficavam nos países da América Latina, não. Elas eram enviadas para o exterior e todas essas riquezas produzidas pelo açúcar, elas ajudaram somente os Estados Unidos, a Holanda, a França e a Inglaterra. Mesmo que a produção açucareira estivesse gerando lucro para as nações, o ciclo econômico do açúcar entrou em decadência. O autor ainda ressalta que por mais que esses ciclos como o açúcar, o cacau, o café e a exploração de minérios, eles não têm outro destino a não ser a devastação e a pobreza. Mas por que esse destino? Porque acaba arruinando ecologicamente a terra, e as pessoas que trabalham para desenvolver deste ciclo não se beneficiam dele, mas os donos do meio de produção sim. E então o autor explica que mesmo antes da sua decadência, os ciclos econômicos estrangularam o desenvolvimento da América Latina, principalmente os latifúndios. Foram os principais responsáveis por aplicar essa situação de devastação e pobreza, e se tornou um padrão na maior parte dos países da América Latina. Na parte seguinte, o autor fala sobre o Nordeste, porque antes era a região mais rica do Brasil e então ele passou a ser a região mais pobre. Nós estamos pobres. Nós estamos pobres. Sério. Devido à péssima experiência que tivemos com açúcar. O Brasil então se tornou o maior produtor de açúcar, mas também o maior mercado de escravos. E então, em 1630, holandeses invadiram o Nordeste com o intuito de controlar a produção açucareira e permaneceram até 1654, porque eles foram expulsos. Porém, levando experiência e conhecimento sobre o plantio da cana para outros países, e estes países passaram a ser concorrentes do Brasil, ocasionando na crise açucareira, assim como outros fatores, isso mesmo. E aí no Nordeste houve uma grande devastação ecológica, ocorrendo uma savanização, ou seja, os solos que antes eram férteis se tornaram arenosos, não crescia mais nada. E aí com a descoberta do ouro em outras regiões do país, eles acabaram desviando a atenção do Nordeste, deixando ele ali, excluído. E como as savanas, gente, elas eram pouco aproveitadas, em razão da sua infertilidade, elas passaram a ser utilizadas aí para a criação de gado, tá ok? Essa situação de decadência, ela foi tão grande que nos trouxe uma condição perpétua à pobreza e miséria. A região, ela não conseguiu mais se desenvolver até os dias atuais. Mesmo com a modernização da indústria açucareira no fim de 1870 e com a industrialização em 1950, a região, gente, ela não desenvolveu. Muito pelo contrário, houve muitos efeitos contraditórios. Um exemplo deles é o aumento da fome. Bom, gente, agora nós vamos falar sobre o açúcar na América Espanhola. Primeiramente, se tinha o trabalho da extração dos metais preciosos, que no caso é o ouro, né? Sempre com a mão de obra indígena, né? Eram os indígenas que na época eram escravizados para fazer esse tipo de trabalho. Somente depois, com o investimento da Holanda e a ideia que eles trouxeram do Brasil, que eles passaram a trabalhar com o açúcar. Então, a Holanda, ela teve as experiências com o açúcar aqui no Brasil, levou para a América Espanhola e a partir disso eles passaram a ter o açúcar como um meio de trabalho, né?
Com isso, houve-se um investimento em Barbados. Nessa questão, esse investimento, Barbados passou a se expandir muito e ser concorrente do Brasil por conta da grande quantidade de escravos que eles tinham para fazer esse tipo de trabalho, né? E o que aconteceu? Essa quantidade de escravos fez com que houve-se esse avanço, né, açucareiro em Barbados, e isso ocasionou uma expansão de mercado. Contudo, vários países da América Espanhola se expandiram também, né? Tiveram seu mercado, né, no meio açucareiro, só de formas diferentes. Umas se sobressaíram mais, outras menos, né? Com essa expansão em Barbados, houve um investimento maior em relação a isso, né? E essa expansão, ela trouxe, com a introdução de muitos escravos, ela trouxe o aumento da produção em Antilhas, no Haiti. E aí o Haiti, ele passou a ser, com o tempo, se tornou o melhor açúcar do mundo. No entanto, esse destaque maior como o açúcar do mundo, ele cresceu muito rápido, quanto a decadência também se aconteceu, né? Devido a algumas crises, algumas brigas internas entre eles, eles passaram do melhor açúcar do mundo para o país mais pobre da América Latina. E através dessa decadência foi aonde Cuba se introduziu no mercado açucareiro, né? Essa expansão de Cuba veio através dessa queda do Haiti. E aí o que aconteceu? O Cuba começou a passar a ser o produtor de açúcar melhor do mundo, né? E o maior também. Então, através esses destaques que eu acabei de falar, nós vamos falar sobre o processo de açúcar e esse grande crescimento que houve em Cuba, né? Neste capítulo, nessa parte do capítulo, o autor ele vai elaborar aspectos sobre os casos de Cuba e a sua centralidade que o açúcar teve na sociedade. Bom, gente, o açúcar ele foi introduzido em Cuba pelos ingleses em 1762. E houve esse crescimento gigantesco devido à grande quantidade de escravos que eles transportaram para lá, né, para poder fazer esse trabalho. E aí, consequentemente, houve-se o crescimento, a expansão do mercado. Com isso, em pouco tempo, a economia do lugar foi voltado quase toda para o mercado açucareiro. Devido a esse império, né, que se houve no mercado açucareiro, a aristocracia do lugar ele passou a ser a sacarocracia, que vem a ser os sacos de açúcares, né, que eles faziam, que eles detinham. E aí o que eles pensaram? Eles pensaram em construir um castelo que pudesse colocar, né, ter o seu bem precioso como um lugar para se viver, tanto na questão arquitetura, que é o lugar para se viver, né, um lugar para se acomodar e colocar seu estilo de vida, ter seu estilo de vida, quanto na questão monarca, né, que aí eles passaram a ser entendido como os reis, por conta do açúcar que eles detinham, o poder maior sobre a sociedade. E aí o que aconteceu? Eles acabaram fazendo esse castelo de açúcar como se fosse um lugar superior, né, onde os reis moram, no castelo. Então, para ele, isso cabia muito, né? Com isso, eles passaram a ter um poder ditatorial sobre a região. Eles detinham um poder sobre tudo e todos, né? Quem detinha o poder do açúcar, detinha um poder sobre a sociedade toda. E era isso que acontecia. Por isso que eles se sentiam monarca, né? Eles se sentiam o dono de tudo. Tudo corria, voltava para eles, porque eles detinham o poder. Com todo esse crescimento que houve em Cuba, ele passou a ser o país com a renda per capita da América Latina maior. Só que da mesma forma que houve essa expansão de crescimento muito rápido, houve-se também a queda. Com o passar do tempo, o açúcar teve uma queda muito grande no seu preço. E aí o que aconteceu? Eles passaram a ver a crise, né, no mercado. E essa crise ocasionou na sua queda. Foi aonde os Estados Unidos começou a adentrar, conseguindo e tendo várias instituições açucareiras em vários lugares, e aí isso ocasionou eles começaram a ter um pacto entre eles, né? Eles começaram a ver como se fosse dois mercados se ajudando, só que na verdade não era. Então, através disso, através dessa parceria que se teve Estados Unidos com Cuba, eles passaram a se basear numa troca de valores, né? Cuba deixava o país aberto para os norte-americanos adentrassem lá quando bem quisesse. Só que os Estados Unidos, eles não taxavam as importações de Cuba. Só que baseado nisso, nós vamos ver agora no decorrer da outra parte do capítulo que não foi bem assim. O açúcar era o punhal, o império assassino. Bom, o que Eduardo Galeano quis dizer com isso? Nos anos que se passaram, Cuba ela vivia na dependência dos Estados Unidos e agora ela não queria mais viver sobre a dependência deles, né? E houve a necessidade dela industrializar-se. Porém, Cuba, ela sempre, como vivia na dependência deles, o único
produto que ela podia ter devido à sua monocultura era o açúcar. Porém, os anos que se sucederam, elas começaram a ver o açúcar de uma forma diferente. Então, tal que eles queimaram muitas safras de açúcar e eles viam o açúcar, apesar dele ser conhecido como jarros de ouro por fornecer bastante riqueza, eles remetiam o açúcar a uma era de humilhação, né? Como Eduardo Galeano coloca, o açúcar era visto como uma memória viva da humilhação. Porém, como ela viu o desejo de industrializar-se, e devido a essa monocultura e de Cuba ter sido, mesmo com inovações tecnológicas, ela se desenvolveu de uma forma muito desorganizada. E isso dificultava o seu desenvolvimento. E eles começaram a perceber que aquele açúcar que remetia a anos de humilhação, anos de dependência que eles viveram sobre o tempo com os Estados Unidos, era a única forma que eles tinham de lucrar. Né? E que queimasse aquelas safras não ia adiantar muito, porque devido a essa monocultura e essa dificuldade de desenvolvimento, o açúcar ele não era mais um fator de subdesenvolvimento, mas sim um instrumento de desenvolvimento. E eles perceberam que, na verdade, o açúcar não era o vilão da história. Ele era um punhal nas mãos do assassino, que no caso era o Império. Então eles começaram a investir no açúcar, né? Isso causou bastante lucratividade. Porém, com os ideais socialistas, o Cuba meio que passou por uma escassez oposta. Havia bastante consumidores, porém, devido a essa monocultura, não havia outros produtos além do açúcar. E isso dificultou bastante o seu desenvolvimento. E além desse período de lucratividade, a Cuba passava por uma nova divisão do trabalho, né? Que agora são movidas sobre o socialismo. Diferente do capitalismo, os trabalhadores eles não eram mais movidos pelo temor do desemprego, né? Eles agora eram movidos pela solidariedade, pelos deveres dos cidadãos, que não eram movidos pelo egoísmo. E isso fez com que gerasse mais emprego sem que houvesse aquela pressão toda e aquela visão de trabalho como dignificação do homem, como é pressionado no capitalismo para que as pessoas trabalhem, graças aos sacrifícios dos escravos no Caribe. Bem, o que ele quis dizer com isso, né? Nós sabemos que durante a história, grandes conquistas que ocorreram no Brasil foram à custa de trabalhos, de exploração. E nós vemos que a conquista no Caribe, ela foi graças ao tráfico negreiro, onde eles iam na África, traziam à força homens, mulheres, velhos, crianças, no tráfico, né? Em navios onde as condições eram péssimas. Navios com condições insalubres, onde eram torturados, onde alimento pouquíssimo para mais de 500 mil escravos, sem contar na pressão, enquanto eles se suicidavam por conta das péssimas condições, doenças, não tinha banheiro, então muitos deles faziam suas necessidades no chão. Todo esse lucro obtido permitiu a invenção da máquina a vapor, também possibilitou, né, o enriquecimento de países como a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, só que à medida que esses países iam enriquecendo, ela contribuiu também para o empobrecimento das ilhas do Caribe, do Nordeste do Brasil, e terminou de complicar a situação da África. A Grã-Bretanha, ela decidiu começar uma campanha que tentasse ser contra o escravismo, né, anti-escravista. Porém, ela foi muito mal interpretada, porque o escravo, né, os escravos, o tráfico negreiro, era o que mais estava trazendo lucratividade. Então, os países estavam cada vez mais, né, lucrando, crescendo e impossibilitou, né, essa, de fato, fim da escravidão. O arco-íris é o retorno à Guiné. Esse arco-íris era o nome dado pelos próprios africanos, né? Quando esse povo do Haiti conseguiu fugir, e Eduardo Galeano diz que é um barco de vela branca, simbolizando a paz, né? O arco-íris simbolizando a marca de uma aliança. E essa primeira fuga de escravos, ela aconteceu com os escravos de Diego Colombo, né? Que era filho do descobridor. E esse povo do Haiti, né? Esses escravos, eles fugiam para montanhas e lá eles continuavam, né? A viver suas tradições, os seus costumes que antes não eram permitidos. Aqui no Brasil, né, um dos locais que ficou conhecido por abrigar escravos fugidos, né, que resistiram às torturas, foi o Zumbi de Palmares, que por muito tempo abrigou, né, e lutou também pelas suas tradições, por sua voz, né, foi bastante resistente. Em Cuba, os escravos eram conhecidos por se matarem nas senzalas, porque eles achavam, né, que eles iriam ressuscitar, e assim, eles pregavam que muitos deles deveriam morrer, para que eles fossem ressuscitar e ressuscitariam mais fortes. Em 1188, a tão sonhada abolição da escravatura chegou ao Brasil, porém essa lei não foi impedimento para os latifundiários, pessoas ricas e brancas que continuavam a submeter seus trabalhadores a condições de trabalho semelhantes à da escravatura. Cerca de 500 mil de nordestinos imigraram para a Amazônia, atraídos pela ilusão da borracha e também por melhores condições de vida. E essa saída de muitas pessoas do Nordeste continuou a acontecer devido às secas que estavam assolando o Estado. Para se ter uma ideia, em 1900, cerca de 40 mil nordestinos deixaram o Ceará devido a essas secas.
E em São José e em Belém de São Francisco, 210 camponeses estavam sendo vendidos a produtores rurais de Minas Gerais. E esses camponeses, eles estavam vindo da Paraíba e do Rio Grande do Norte. E esses foram estados onde as secas estavam mais fortes. E essa vinda de muitos trabalhadores não era somente os latifundiários que estavam se beneficiando dessa mão de obra barata. O governo também. E eles traziam essas pessoas em condições, eram transportados como gado, e a capital Brasília foi construída por essas pessoas, da noite para o dia. E assim que a cidade foi construída, eles foram jogados para cidades satélites, que são as cidades que ficam próximas ali à capital que foi construída por eles. A saída desses nordestinos para a Amazônia se deu devido ao ciclo da borracha, como já se foi falado. Muitos desses trabalhadores, eles enfrentaram péssimas condições, tanto ambientais quanto climáticas, fome, doenças. Eles estavam dispostos a tudo para ter um emprego, e se esse emprego fosse na Amazônia, era o que eles mais queriam. Muitos deles morreram no transporte de ida até esses locais, porque as condições eram péssimas, e os que chegavam até lá já chegavam com dívidas, tanto do transporte quanto dos itens básicos, balde, facão, e eles recebiam o mínimo do mínimo. Não dava nem para quitar essas dívidas, e raramente essa quitação acontecia. Alguns insatisfeitos tentaram fugir dessa situação, mas acabaram sendo mortos. Enquanto isso, a exportação da borracha continuava a todo vapor. A renda do Brasil em 20 anos, que era de 10%, passou para 40%. E os magnatas vieram se instalar em Manaus, construindo suas mansões extravagantes. E em 1849, Manaus, que tinha 5 mil habitantes, passou em mais ou menos 50 anos a ter 70 mil habitantes. Mas só que esses dias de glória estavam chegando ao fim. Na década de 80, um inglês botânico, ele enviou sementes da planta da seringueira, né, que produz a borracha, para a Inglaterra. Foi todo um processo dele dizer que estava enviando orquídeas que não poderiam ser abertas, porque tinha um clima específico e era pedido do rei da Inglaterra. E assim que as sementes chegaram lá, a Inglaterra passou a produzir a borracha, e assim a produção de borracha aqui no Brasil foi decaindo, e os magnatas foram embora de Manaus, simplesmente saíram, e os trabalhadores tiveram que ficar, né, lutando com o que tinham, o que podiam fazer para tentar sobreviver com o que restou. Outra produção citada pelo autor vai ser a produção de cacau, que cresceu rapidamente devido ao seu alto consumo nos países europeus e norte-americanos. Aqui no Brasil também, Brasil, Venezuela e Equador vão sofrer um grande impulso. E assim como no período da borracha, as lavouras de cacau vão oferecer novos empregos a trabalhadores nordestinos. E assim como na cana-de-açúcar, a produção de cacau também vai trazer a monocultura e as queimadas. E novamente, os donos dessas plantações, eles vão explorar esses trabalhadores, fazendo eles trabalhar muito e pagando o mínimo. E o Brasil, como provedor de cacau, com o decorrer dos anos, ele vai saindo de primeiro para segundo até chegar em terceiro. Isso ocorreu devido à grande concorrência que estava havendo entre o Brasil, Gana e Equador. Como sempre, está havendo essa ascensão, está oscilando. Uma hora está em ascensão, outra hora está em depressão. E quem mais sofre com isso são os trabalhadores, que têm que deixar as lavouras, deixar seus empregos. E os donos de plantação não, pois são os donos do meio de produção, vão para outros lugares, vão estar à procura de lucros, e assim vai continuando esse ciclo. O Brasil é o maior produtor de café do mundo. Com isso, obtém cerca de metade de suas receitas com a exportação do produto. O Vale do Rio Paraíba tinha se tornado a zona mais rica do país, porém foi devastado pela plantação de café cultivada de modo destrutivo. Além disso, por o café ter se tornado fonte de renda e alvo de grande exploração em toda a América Latina. Os grandes latifundiários tinham colonos contratados, que possuíam permissão para plantar e, em troca, iniciar outros cafezais. Depois de alguns anos, quando a terra já tivesse produzido o máximo, chegava o momento dos colonos ser mandados embora. Chega o momento do colono ser mandado ir embora. O regime de exploração das pessoas é mais receptivo na Guatemala. Por exemplo, nas encostas do sul, onde os proprietários retribuíam com $15 mensais o trabalho dos indígenas, que viviam todos usando seus braços para a colheita. E na região de Alta Verapaz, o cenário ainda era mais pior, não tendo caminhão nem carroça, nada mais barato para esses fazendeiros carregarem o café.
eles deixavam os índios carregarem o café por conta própria, fazendo aquele serviço braçal. O café se tornou a base da economia nos países cafeicultores como a Colômbia. Entretanto, quem domina suas cotações são os Estados Unidos, que é um país protecionista, pensando em proteger o seu mercado interno da concorrência externa. As empresas norte-americanas mandam no negócio do café. O Brasil, por exemplo, tem uma participação apenas como provedor e como vítima, pois o café traz mais benefícios para quem o consome do que para quem o produz. Tanto nos Estados Unidos como na Europa, o café é gerador de rendas e empregos, até mesmo e mobiliza grandes capitais. Consequentemente, recebendo mais que os grandes produtores, torna-se uma fonte de renda para muitos americanos que nunca plantaram seus grãos. Já na América Latina, o cenário era completamente diferente, oposto do café. O café entregava salários de fome e, dessa forma, economicamente, os países produtores, em momentos de crise, esse cenário poderia ser para os trabalhadores mais cruel do que a crise de 1829, que derrubou o preço e contraiu o consumo, levando o Brasil a queimar 78 milhões de bolsas de café. E assim, por meio dessa ação, sucumbiu nas chamas o esforço de 200 mil pessoas durante 5 safras. Na Colômbia, o café conseguiu que eles não conseguiam em ciclos econômicos anteriores, numa estabilidade econômica que trouxe consigo o sossego. Pouco tempo depois, o país passou da euforia para a produção cafeeira, para uma guerra civil, começando com o enfrentamento entre os liberais e os conservadores, mas com o ódio de classe deu o caráter de luta social, se intensificando com a morte do general Jorge Elias Gaitán. Após a morte de Jorge Luiz Gaitán, pessoas foram às ruas da capital e a violência se destinou ao campo, onde bandos se organizaram pelos conservadores, causando a opressão. Depois, os partidos resolveram se alternar para combater os rebeldes, onde criaram conflitos. O café não trouxe a harmonia pensada anteriormente, após o período da violência, e as Nações Unidas publicou uma pesquisa sobre a nutrição do país, sobre a situação precária e o índice de homicídio no país. E isso influenciou na questão do trabalho. As indústrias não geravam novos empregos, nem nas indústrias, nem no campo. A América Central teve uma transformação com suas partes da parte mundial de café. Com isso, entrou no mercado internacional os consumidores estrangeiros que contribuíram para uma burguesia nativa do café, que no início da década de 1870 entraram no poder político. Por meio da Revolução Liberal de Justino Rufus, assim se apossava das terras, recrutando mão de obra forçada, voltada com os atos coloniais. Então esse intuito, os salários nas relações de trabalho, porém os assalariados se tornavam propriedade dos empresários do café, pois não tinha aumento no nível dos salários, continuando sendo um salário de fome. E isso era considerado um dos fatores que impediu o desenvolvimento do mercado internacional. Aí depois disso, falando sobre a América Central, latifúndio e minifúndio consiste a unidade de um sistema que apoiava na exploração da mão de obra nativa dos índios para levar o café aos postos. Foram construídas algumas ferrovias com capital nacional, mas algumas empresas norte-americanas se apossaram, e dessas ferrovias e construíram outras exclusivamente. Boa noite, eu vou falar um pouco sobre as bases do capitalismo, que se causou bastante demanda no Caribe, onde resultou em baixos preços não só do café, mas também da banana, e que ao longo do percurso, nessa trajetória, causou prejuízo nas vendas, para desempregos ocorreram não só no campo, mas nas cidades, iniciando várias ondas de greve, devido a todo esse processo de demanda que foi diminuindo, sendo que isso gerava lucratividade naquele tempo. Essas produções, vários salários de pessoas que trabalhavam para o Estado tiveram que ser reduzidos para que se alcançasse a lucratividade, independente de produção. Na Nicarágua, o seu Augusto Vicentino
ele provocava uma luta pelas considerações e reivindicação das terras. Durante muitos anos, muitos invasores tentavam, norte-americanos, mas eles sempre lutavam, né? Eles tinham um exército que lutava contra isso. Santino, assim, foi convidado pelo presidente para participar de uma reunião muito decisiva, que poderia acreditar futuramente em melhorias. Só que ele foi assassinado nessa trajetória da ida para essa reunião. Muitos falaram que foram emboscada, pois ele estava conseguindo muitos direitos e poderia ajudar muitos trabalhadores. Muitas matanças foram ocorridas nessa época após a mudança, né, pelo falecimento da pessoa, tomou conta uma pessoa que, enfim, era uma pessoa temida por todos, tinham medo dele, ele em si, quem não seguia sua trajetória, acabava morto, né, ele era bem rico, ele tinha várias fazendas de café, um dos maiores produtores de café, e além dessa de café, ele tinha várias fazendas de referente à agropecuária. Então, era uma pessoa bastante favorável nos meios políticos por ter poder, dinheiro e pessoas que faziam os trabalhos sujos para ele. E no texto fala que na Costa do Marfim, tinham trabalhadores que trabalhavam por dia para ganhar 30 centavos por dia. Então, hoje em dia, 30 centavos não é nada, mas naquela época, mesmo com a escravidão, né, porque eram muito escravizados para trabalhar por menos de 30 centavos, ainda existiam pessoas que só tinham isso. Então, não tinha outro meio para ir, né? E o ditador acreditava na disciplina militar. Não só na orquestra sinfônica, que era de acordo com o que eles seguiam, mas nas escolas e principalmente os correios. O correio era onde se poderia, né, ter informações, mandar caixa postal para outra pessoa. Então, tudo era fiscalizado de acordo com os militares. Então, deveriam seguir, né? Quem não seguia era morto, ou gerava algum conflito, ou acontecia alguma coisa com ele, né? Então, eles deveriam seguir. Então, isso só mudou com o tempo após a Revolução Liberal, comandada por jovens oficiais, universitários, que assim foi novo presidente, que foi o Juan. O Juan tinha vários princípios, não só na área da educação, né, mas como para melhorias dos trabalhadores. Ele ficou de 1944 até 1951. No seu discurso de despedida, ele falou que inúmeras vezes, né, a sua cabeça teve disposta a várias pessoas, as pessoas ricas, as pessoas que queriam que não aceitavam, né, todo esse projeto, esse planejamento dele, na política dele, porque visava não só o poder militar que estava antes, mas sim as melhorias que realmente deveriam acontecer. E os projetos deles foram alcançados. E em 1952 foi aprovada a reforma agrária, que beneficiou mais de 100 famílias, né? Que em 1967, o ciclo da violência só aumentou, com os terroristas que mataram mais de 2.800 pessoas, entre eles estudantes, pessoas que trabalhavam nos sindicatos, né, pela resistência deles intelectuais, camponeses que não aceitavam aquele regime. Então foi uma briga, não só para ter os direitos, mas assim, os fazendeiros mesmos, administradores, eles tinham um poder muito grande, onde eram atribuídos que o que eles pensavam, o que eles seguiam era o certo, e eram responsáveis por muitas mortes, porque eles tinham armas para estar matando as pessoas que não concordavam com ele. Isso foi um pouco sobre o nosso trabalho.